Bom dia, eu sou a Rô Moreira Lima, esta é a live da Be Heart. Todas as quintas, 7 da manhã, nos encontramos aqui para praticar coerência cardíaca e também bater um papo sobre como é uma vida baseada no coração. Essa live é colaborativa, todo mundo pode trazer seu tema, seus aprendizados, seus medos, para a gente poder conversar aqui e dar uma perspectiva nova, diferente, onde a gente agrega, né, todo esse pensamento que o cérebro nos traz, essa sabedoria, essa inteligência do coração. E aí muda tudo, a gente consegue ter novas perspectivas e muitas vezes a gente consegue, na maioria das vezes, ressignificar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou dando as boas-vindas aqui. Primeiro a dar as boas-vindas é o Gus, meu amigo, que ele adora quando eu falo o nome dele. Bom dia, Luana, Ive, a Ana, Magda, Ive, Magui, a Silvia, Hello, deve ser Hello. Enfim, vão chegando, vão conectando já com o seu coração, vão acalmando a mente. Talvez você possa já ir respirando de uma forma mais ritmada, mais profunda, mais lenta. E sentindo no seu coração se tem algum assunto, algum tema que você queira trazer aqui. Vai para dentro do seu coração, vai perguntando o que eu poderia compartilhar nessa live, como eu posso contribuir para que a gente vá co-criando juntos aqui um novo estilo de vida. Um estilo de vida com muito mais amor, muito mais saúde, integridade e felicidade, coerência. Então vamos aguardando as pessoas chegarem. Aqui chegou a Raquel, o Vladimir, a Silvia, a Magui, a Ana Caran, certo? Eu acho que é uma pessoa onde eu compro as roupas. A Lu, a Vanessa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem estiver chegando pela primeira vez, sinaliza aqui para eu dar um contexto maior sobre o que fazemos aqui. Mas em breve nós vamos começar a nossa primeira prática. É uma prática onde entramos juntos em coerência por meio de uma respiração ritmada e ativação de uma emoção regeneradora, uma emoção elevada, uma frequência do amor, seja ela qual for. Então sente aí no seu coração o que você precisa hoje ativar no seu coração, o que você quer ativar para contribuir com o nosso campo coletivo, e coloca aqui para mim no chat que frequências eu devo ativar hoje na nossa primeira prática. Amor, gratidão, felicidade, alegria, entusiasmo, coragem. Vai trazendo aqui no seu coração o que a gente pode aqui juntos intensificar, lembrando que a força do grupo potencializa toda e qualquer intenção nossa aqui. A Rê diz, primeira vez, mas te conheci na semana Heart Math. Então conheço a técnica. Ótimo, seja muito bem-vinda. A gente faz assim, a gente abre com uma técnica de coerência para entrarmos todos juntos num campo coletivo, numa frequência de 0,1 Hz, que é a frequência da coerência, a frequência da sincronização do nosso coração, do nosso cérebro, de todos os nossos sistemas. Aí a gente abre para esse bate-papo, todo mundo pode trazer um tema e a gente vai com a energia do grupo, com essa sabedoria coletiva que surge quando a gente pratica juntos, vem essa sabedoria do coração coletivo, e dessa forma a gente consegue bater um papo, clarear coisas, aprender, né? A gente aprende muito aqui juntos, perspectivas diferentes, como é que a gente olha para situações do dia a dia, situações que às vezes são doloridas, às vezes são motivantes, mas de uma forma nova, né? Uma forma do coração. E depois a gente finaliza com uma técnica onde a gente irradia o nosso amor, a gente produz aqui juntos, né? Esse amor e irradia para tudo que a gente quiser, inclusive para o planeta. Então, a Magui quer que a gente ative aqui a confiança no amor e a serenidade que a Silvia aqui está sugerindo. E ela também participou da semana Heart Math, que ótimo. Então já temos aí 2 frequências
que é a confiança e a serenidade. E Magui, eu vou separar essas duas frequências, tá? A gente vai ativar a confiança e a gente vai ativar o amor, tá bom? E quando a gente tem o amor no nosso coração, quando a gente relembra que a gente está aqui, a gente é amor, né? Todo o resto a gente está se adaptando a viver nessa sociedade, nessa dimensão, né, da separação. Então, a gente é amor. Então, é só um retorno para casa, a gente lembrar que a gente é. A Ana pede confiança e entrega, que teoricamente é a mesma coisa, né? Quando você confia no universo, você não precisa fazer nada, né? Você simplesmente entrega para esse algo maior, para essa energia superior, e isso tira um peso do controle da gente e a gente delega para o flow da vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, ouvindo sempre o coração. Então, quando a gente é guiado pelo coração, a gente vai treinando esta confiança, essa entrega, porque a gente sabe que qualquer insight vai vir e a gente vai ser avisado e a gente vai ser orientado. Às vezes uma imagem da nossa vida, tipo uma árvore, um passarinho, a gente vai caminhando, vem um insight e você ouve o seu coração, que o coração se comunica de uma forma diferente do cérebro, né? Então você começa a ouvir insights, a sua intuição, e dessa forma a gente vai navegando com mais sabedoria e mais alinhado ao nosso propósito e à nossa verdade. Então vamos lá, confiança, entrega, serenidade e confiança no amor, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se está faltando aqui. Duas boas-vindas a todo mundo que chegou. E vamos então para a nossa primeira prática de coerência do coração. A gente chama essa prática de ativa no coração, onde a gente respira no coração e ativa uma emoção regeneradora, que serão 3. E ela é uma adaptação da técnica Quick Coherence do HeartMath, uma adaptação autorizada pelo Instituto HeartMath. Então vamos lá praticar, tá bom? Então, posição confortável, olhos abertos ou fechados, coerência você pode praticar em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas como estamos aqui fazendo essa prática mais profunda, coletiva, se você puder, feche seus olhos. Se não puder, não tem problema, tá? A energia vai estar acontecendo do mesmo jeito, a sincronização também. Mas quando a gente olha para dentro, a gente tira a atenção de tudo que está fora, muitas vezes os fatores estressores da nossa vida. E a gente se convida a ir para esse escurinho, para esse lugar aconchegante que é o nosso centro cardíaco. Então eu vou convidar vocês para se conectarem com esse centro, que é o centro do seu ser, aonde mora a sua verdade, seus propósitos, aquilo que é seu original, né? O coração vem aí de fábrica. Então tudo que é original seu, antes das programações, dos medos, dos estresses, está morando aqui como se fosse um grande portal para sua felicidade, para sua plenitude. Então conecta com esse centro, vai silenciando, vai respirando cada vez mais profundo e se conectando cada vez mais à sua essência. Talvez você possa nesse momento saudar o seu coração, dar bom dia para ele. E agradecer muito por ele estar pulsando vida e por ele ser um portal para a sua evolução, para a sua felicidade e plenitude. Vai conectando, cada vez mais profundo, vai caminhando cada vez mais para dentro e convidando o seu coração a se comunicar sempre que ele quiser com você, te orientando, te guiando, despertando e ativando o melhor de você, a sua verdade, o seu amor que você é. E como se seu coração tivesse olhos nesse momento,
Ative essa inteligência e faça um exercício de autopercepção, observando o seu corpo e acolhendo tudo que vem como uma simples informação, sem julgamento. Observa confortos, desconfortos e vai agradecendo a tudo, porque são apenas sinais. Observa a sua mente, a qualidade dos seus pensamentos, a velocidade. Esteja simplesmente presente, consciente de tudo que vem e sem julgamento, como um grande observador, você acolhe no seu coração. Observa seu sistema emocional. Quais são as emoções que estão aí pipocando no seu coração? Vai observando cada uma delas, tudo que você pode identificar, vai nomeando e acolhendo. Podem ser emoções que te elevam, que te fazem bem, e podem ser emoções que te drenam, que te fazem mal, mas elas estão aí, então fazem parte, tudo faz parte, acolhe no seu coração. E coloque neste momento uma intenção para a sua prática e para essa live. Eu quero sair daqui melhor, eu quero sair daqui com mais saúde, com menos sintomas. Eu quero sair daqui com meu coração desperto de amor e gratidão, porque eu sei que eu vou irradiar isso por onde eu passar. Coloque a sua intenção. E com a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, nesse momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. E expire por 4 ou 5 tempos, criando um ritmo confortável entre inspiração e expiração. E vai observando os efeitos desta respiração ritmada em todas as partes do seu ser. Se você sentir de movimentar seu corpo, sinta-se à vontade, deixa a energia fluir e todos os seus sistemas sincronizarem na frequência da coerência. Vai inspirando, expirando, sabendo que todo esse seu esforço está sendo potencializado pela prática coletiva. E agora, neste momento, num estado mais coerente, nós vamos aprofundar esse estado de coerência, ativando no coração a frequência da serenidade. Localiza algum momento da sua vida onde você sentiu serenidade, aquela paz interior, aquela clareza, aquele silêncio da mente, talvez uma conexão com algo maior, com a natureza, ou simplesmente de uma companhia que te acalma e te faz sentir pleno, como se naquele momento tudo que você precisa e tudo que você é está com você. Então, ativada esta frequência da serenidade, vamos passar a respirá-la no nosso coração, inspirando serenidade por 4 ou 5 tempos, expirando e se nutrindo, e nutrindo o nosso campo coletivo, essa frequência tão gostosa de se sentir sereno, pleno, calmo, com uma paz e um contentamento interior. Inspire serenidade. Expire. E mais um ciclo bem profundo de serenidade. Expirando, se nutrindo, nutrindo o nosso campo. E a partir desse momento, nós vamos ativar a frequência do amor.
Localiza na sua vida um momento onde sentiu amor, aquele amor que transborda o coração, onde você se lembra de quem você é e qual é a missão sua nessa vida. Um amor que é um sentimento, mas também que é uma força transformadora, uma força que transmuta toda e qualquer frequência de baixa energia em algo superior, em algo elevado, que te preenche e que te lembra quem você é. Conecta com esta frequência desse amor maior, desse amor que transborda o seu coração, e passe a respirar esta frequência no seu coração, inspirando simplesmente amor. E a cada ciclo vai observando a força desta energia e o impacto dela no seu campo individual e no nosso campo coletivo. Ativa amor. E ativa o amor em todo o seu ser. Vai se lembrando desta força que abraça todo o universo e que liga, interliga cada um dos nossos corações neste grande sistema chamado humanidade. Inspire bem profundamente o amor. E agora, com esta frequência instalada e a serenidade no coração, a gente simplesmente confia. Ativa no seu coração a confiança. Localiza algum momento da sua vida onde você tinha certeza absoluta de que há uma inteligência maior, organizada pelo amor, para te guiar, para te proteger, para reforçar as suas escolhas, aquelas escolhas principalmente que vêm do coração. Vai confiando e respirando. Toda vez que estamos conectados com amor, a gente ativa essa confiança. E muito mais do que confiar no amor do outro, confie no seu. Vai ativando esta frequência. Tudo que você tem no seu interior, você atrai por ressonância. Tudo que você delega, é a certeza de que vai te retornar. Inspire confiança. Respire. E nesse momento, faça uma conexão bem forte com o seu coração, pedindo para ele que todo e qualquer insight, que toda e qualquer informação que possa te ajudar a caminhar com a evolução da consciência e felicidade possam ser sempre ativadas a partir do seu coração. E com esta frequência da serenidade, do amor e da confiança, a gente vai voltando a atenção aqui para a nossa live, sempre observando os efeitos da prática em você. E se você puder e sentir no coração, compartilha aqui com a gente como você está se sentindo. E nesse processo de conexão com o seu eu maior, a partir do seu coração, tem algum assunto que você queira trazer aqui pra gente, algo que aconteceu na sua semana, alguma reflexão ou algum desconforto que você esteja tendo e que você pode aproveitar esse momento para compartilhar aqui, lembrando que quando estamos nesse campo coletivo, vibrando na mesma frequência, o que está pipocando aí no seu coração certamente vai ajudar as outras pessoas aqui na live a ter mais clareza e nós, enquanto comunidade, a co-criar juntos uma nova forma de enxergar o mundo, a forma da luz do coração. Então, vou aguardar vocês se expressarem um pouquinho. A rede diz gratidão.
Senti uma sensação de acolhimento, principalmente comigo. A força do grupo vibrando amor, serenidade e confiança abraça a gente, né? Então, fico feliz que você consegue ativar a gratidão, que a gratidão é uma frequência muito poderosa, porque ela está muito disponível. Para a gente é muito mais simples sentir e ativar a gratidão do que uma frequência mais elevada, ou mais, não elevada, né, mas mais desafiadora, como o perdão, a compaixão, que fazem parte do nosso escalar em direção a essa consciência maior. Muito bom, pessoal. Algum tema que vocês queiram trazer? Eu acabo trazendo sempre as minhas reflexões da semana, porque uma das coisas de viver baseado no coração é a gente se exercitar a cada situação, a cada momento da sua vida, a dar espaço para essa inteligência, para essa sabedoria do coração se expressar. E dessa forma a gente se convida a mudar ou convidar a nossa perspectiva a agregar um novo olhar, um novo comportamento. A Ana sentiu mais leveza nessa frequência da confiança, né? Quando a gente entrega para algo maior, tira da gente essa necessidade de controle e ativa essa serenidade. Então vocês veem que todas essas frequências que o coração de vocês sugeriu aqui, elas estão de alguma forma interligadas. Quando a gente coloca o amor, né, o amor que nós somos, não o amor que depende de outra pessoa ou de outra situação, dentro de nós existe esse experimentar da completude. E aí a gente consegue entregar, porque tudo que a gente precisa está aqui, e isso traz uma serenidade, uma tranquilidade no coração que nos permite simplesmente navegar, ouvindo esses insights, aprendendo a cada vez mais ouvir os sinais da vida, perceber os sinais da vida, que certamente toda e qualquer situação da vida, seja aquela que é gostosa, seja aquela que é mais dolorida, está nos conduzindo de volta para o amor. E tudo que gera dor, que gera desconforto, é sempre um convite para a gente olhar para aquilo e perguntar para o seu coração o que o amor faria, e sempre escolher pelo amor. Tentando lembrar nessa coisa do que o amor faria, como o amor ia fazer uma escolha, eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza, né, que é um pensador. Ele faz uns retiros gigantescos, eu já fui a 2 retiros dele nos Estados Unidos, e ele usa a coerência como um instrumento de manifestação e de cura. Então, é diferente do que a gente faz aqui, que a gente faz práticas muito simples que podem ser praticadas em qualquer momento, em qualquer lugar. Ele aprofunda isso em meditações muito profundas. E dessa forma a gente vai se transformando, a gente entra um ser e sai outro ser ali. Então ele sempre nos convida assim, o que o amor faria, numa dúvida, o que a gente faria. E o que o amor faria sempre beneficia a nós e aos outros envolvidos na situação. Então essa é a grande dica de ouvir o insight do coração. Como eu sei se esse insight está vindo do coração ou do cérebro? Normalmente o cérebro traz mais do mesmo, porque ele vive em programação. Então ele vai trazer mais olhares parecidos com os do passado, aqueles que geram uma programação e que vão trazendo os mesmos resultados na nossa vida. Então o nosso convite é sempre aprender a ouvir essa voz do coração. E muitas vezes a gente fica ali brigando com essa situação de o coração fala uma coisa, o cérebro fala outra, e a gente desincroniza e drena a nossa bateria, e com a bateria drenada a gente não tem resiliência e a gente adoece, a gente explode nas situações estressantes, a gente tem medo, a gente entra em frequências que não deveriam ser nossas, porque a gente nasceu no amor. Então, o Stanislau diz: me ancorei no olhar da inocência e confiança de uma criança que convivi. O amor dela segue comigo e ao respirar ela sempre me vem à mente e sinto em mim amor, presença e gratidão. Que maravilhoso você ter o que a gente chama dessa âncora, Então, sim, tem algumas coisas na nossa vida que despertam alguns sentimentos e algumas frequências.
E essa coisa do olhar da criança é o símbolo de maior pureza, né? Porque a criança, quando ela chega aqui nesse mundo, né, ela está completamente livre das programações. Então, ela chega que é puro amor. E aí a gente vai aprendendo a conviver na sociedade, na vida, vai para a escola, tem as crenças das nossas famílias e a gente vai criando lentes de interpretação do mundo que vão aos pouquinhos nos distanciando do amor. Então eu acho assim, meu olhar é que a vida é esse grande jogo, né, em que a gente começa no zero ali e aos pouquinhos a gente vai aprendendo outras coisas e o nosso objetivo é sempre voltar para o zero, para a nossa verdade, para a nossa essência. Então é sempre um convite de evolução. Maravilhoso isso, Stanislau, né? Me ancorei, é uma âncora mesmo, que ativa coisas dentro da gente. Lindo. Amor, presença e gratidão. Então, pessoal, já que ninguém trouxe um tema, eu queria compartilhar uma coisa muito íntima que aconteceu comigo essa semana e que me trouxe muitas reflexões interessantes, e que eu resumiria assim numa coisa de uma coragem. Não é a coragem da gente enfrentar aqueles grandes desafios, ir pedalar nos Andes, ir velejar em mares bastante desafiadores, enfim, enfrentar coisas que normalmente nos trazem medo, que cada vez que a gente enfrenta, a gente vai lapidando esse medo e transformando. Cada vez que a gente supera esse grande medo com essa energia da coragem, nos tornamos pessoas melhores e os desafios vão passando a ser menores, né? Uma vez que a gente enfrenta e supera, a gente se sente mais poderoso e aquela situação vai ficando menor. Eu queria falar dessa coragem mais silenciosa, que tem a ver com a gente assumir alguns sentimentos, algumas emoções, algumas perspectivas de vida e acolhê-las no coração. A gente vem nesta programação social, né, do nosso ego, do nosso ser individualizado, a sermos boas pessoas. Então a gente sempre, assim, a gente aprende, né, a partir de conceitos como se alguém te ferir, dá a outra face, né? Então assim a gente vai sendo treinado a perdoar tudo e criar uma persona de somos uma boa pessoa, somos uma pessoa evoluída, principalmente nós que estudamos espiritualidade, expansão da consciência, a ciência por trás da sabedoria do coração. A gente vai aos pouquinhos trazendo essa coisa, o que o amor faria, o que o amor faria. Mas muitas vezes a gente não está agindo pelo amor. O amor é a nossa essência, a nossa verdade, mas muitas vezes a gente esconde essas emoções que a gente acha feias, negativas, para poder conviver em sociedade e assumir cada vez mais essa persona do somos boas pessoas, somos iluminados, né? Na luz não tem o mal, e não, a luz contém tudo. Né? Tudo está aqui presente como um grande desafio, um grande convite a gente fazer escolhas que estejam alinhadas com o nosso coração e assim evoluir. Então eu tive essa semana, eu fui experimentar, eu sou uma curiosa nessa coisa de desenvolvimento humano, eu fui experimentar um novo tipo de terapia que me indicaram, que eu tinha já conhecido, mas não com esse terapeuta. Enfim, eu resolvi que eu ia me submeter a uma hipnose. E eu falei, vamos lá ver qual é, né? A gente vinha falando muito nas últimas lives sobre perdão, e isso me trouxe muita reflexão do que ainda falta eu perdoar para poder ir galgando os degraus em direção a uma consciência mais elevada. E, enfim, tinha alguns sintomas que eu queria olhar, que eram coisas que estavam me incomodando. Conforme a gente vai evoluindo e aprendendo, vão aparecendo coisas que você fala assim, agora é o momento de eu olhar para isso, né? A gente vai tendo mais resiliência e o coração vai convidando, talvez eu possa melhorar esse aspecto, talvez eu possa retrabalhar e ressignificar um pensamento, uma atitude, um comportamento. Então eu fui, né, mais por curiosidade mesmo, e foi muito transformador,
Porque ali, né, você entra num estado alterado de consciência, mas eu fiquei consciente o tempo todo, eu vi as coisas acontecendo de olho fechado, e ali aparece que os sintomas de todas aquelas coisas que estavam me incomodando estavam em emoções não expressas. E isso me trouxe essa coisa de o quanto a gente precisa ter coragem para assumir e localizar essas emoções que estão de alguma forma gerando sintomas físicos, mentais, emocionais, comportamentais, sociais, né, na nossa vida, e que a gente está se incomodando. Então são sinais, né, de que alguma coisa não está alinhada, e a gente ter essa postura de olhar para dentro e identificar o que não está. E ali, pessoal, eu vi esse grande desafio, esse grande precipício que foi assumir emoções que eu julgava muito sujas, né? Então eu falo assim, acolhe no coração sem julgamento, mas eu mesmo, internamente, lá no fundo, eu estava julgando essas emoções, esses sentimentos como ruins. E era tão profundo que eu nem tinha consciência de que eles eram tão intensos e fortes. Então, pessoal, eu tive ali que para criar o perdão, o perdão é onde a gente cura, eu tinha que assumir emoções como raiva, ódio, nojo, frustração e viver aquilo, né? Então a terapia trazia muito essa vivência, a consciência e a vivência. Então sente isso, né? Acolhe isso, faz isso direito, né? E o quanto precisa de coragem para olhar para isso. A gente vai escondendo, a gente vai deixando essas emoções num nível subterrâneo, então elas não são expressas e elas também não aparecem pra gente, e com isso a gente vai drenando inconscientemente a nossa resiliência e a nossa energia, e isso vai aos pouquinhos gerando sintomas físicos, desequilíbrio mental, uma ansiedade que a gente não sabe de onde vem, um medo que a gente também não localiza exatamente do que, mas que no nosso corpo começa a se expressar, né, por meio de sensações físicas, mas a gente não sabe direito de onde está vindo, né? Então, o convite da live de hoje é a gente ativar a coragem, treinar cada vez mais essa coragem, seja essa coragem de coisas pequenas, né, para poder implementar, ativar no nosso coração essa abertura para lidar com tudo isso que está escondido dentro de nós e que de alguma forma nos tira do amor, nos tira dessa frequência maior. E a reflexão veio muito para isso, né? Assim, não só as emoções que nos drenam, que ficam escondidas e que a gente precisa ter coragem para lidar com isso, como também muitas vezes a gente esconde emoções sutis, emoções boas, emoções regeneradoras, com medo de rejeição, com medo de transformar a nossa vida, com medo, enfim, a gente contamina com o medo emoções puras que a gente não consegue expressar, né? Então, quando meus filhos eram pequenos, tinha um livro que eu adorava, que era um livrinho infantil, que falava assim, o homem que amava caixas. Então, era um homem que ele não conseguia expressar amor, né? E o filho dele queria muito esse amor, mas ele passava todo momento, todo o tempo que ele estava com o filho, construindo caixas. E esta era a forma dele expressar o amor. Mas ele não tinha coragem de falar eu te amo, de abraçar, de dar um beijo. E aquele livro me ensinou muito, né? Porque muitas vezes a gente encontra pela vida pessoas rudes, pessoas que não tomam atitudes, pessoas que tomam atitudes e machucam outras pessoas. Muitas vezes não é intencional, né? Mas são pessoas que acabam não desenvolvendo na sua história de vida a empatia, a responsabilidade afetiva, de olhar para o outro. Mas ali no fundo tem só amor, né? Então as pessoas acabam não expressando o seu carinho, o seu cuidado, a sua gratidão, simplesmente por vergonha de ser fraco, com medo, né, de ser julgado, muito sensível.
simplesmente, às vezes, por medo de rejeição, de que a expressão do amor, da pureza, da luz que mora em cada coração, de alguma forma, vai ser julgado, rejeitado na sociedade, nos seus círculos de amigos, familiares. E aí as pessoas, às vezes, ficam vivendo em duas personas. Em alguns ambientes elas expressam, ou em outros ambientes não expressam, mas muitas vezes essas emoções também se tornam subterrâneas. E a não expressão vai transformando isso em frustração, em angústia, numa prisão emocional interna. E você acaba não vivendo em sua plenitude, né? Então, às vezes, sinto muito, né? Que seria uma versão amorosa de falar desculpa, né? Sem culpa, mas eu sinto muito, ou falar eu te amo, ou falar eu sou agradecido por tudo que você fez, obrigada pelo seu carinho, pelo seu cuidado, enfim, algum elogio, alguma apreciação, quanto você foi corajoso, quanto você foi amoroso. Então, muitas vezes a gente não expressa essas emoções e elas ficam ali também no subterrâneo, pedindo para o coração a ativação da coragem, para que a gente possa se expressar. E quando a gente se expressa, a gente está no nosso ser completo. Não adianta a gente ter tanto conhecimento, tanta prática, tanta meditação, tanta conexão com a espiritualidade, se a gente não expressa isso. Então precisa de muita coragem. E eu tô aqui hoje, né, por causa disso, de uma amiga que teve a coragem de me chacoalhar e falar assim: quando você vai expressar tudo isso que você aprende e pratica na vida? Que teoricamente é o amor. Eu estudo muito a frequência do amor, eu estudo muito desenvolvimento humano, felicidade, e eu fui guardando todo esse conhecimento para mim como se eu fosse uma biblioteca ambulante. Mas se eu não expresso tudo isso, né, se eu não estou aqui facilitando a nossa live e trazendo os meus aprendizados da vida, sejam eles intelectuais, sejam eles vivenciais, eu não estou expressando quem eu sou. Então eu precisei de muita coragem, né? Porque eu ia falar em público, minha boca tremia, né? Quando eu ia falar no microfone, era impossível segurar o microfone. Eu tinha falta de ar, eu ficava me preparando para uma exposição pública por uma semana, 10 dias. Eu era treinada, eu contratava pessoas para me treinar, porque para mim era um desafio muito grande me expressar. Eu fui muito na infância, eu venho de uma família muito disfuncional, onde eu não era convidada a me expressar, e sim assistir calada aquela disfunção, aquela disfuncionalidade da minha família. Aí eu vou para a escola e eu sou vítima de bullying, porque eu já chego com aquela frequência do sou excluída, me coloco naquele lugar, e isso para a criança é um prato cheio, né? A pessoa se coloca nesse lugar, deixa eu intensificar, tudo muito inconsciente. Esses jogos psicológicos entre as relações sociais são todas muito inconscientes, até que uma amiga, né, ela até é sócia da Bihart, a Grazi, ela me trouxe esse questionamento. Quando você vai expressar tudo isso? Porque tudo isso que você faz, sabe, é uma contribuição para o mundo. E todos nós temos a nossa contribuição para o mundo, que é o que a gente chama de missão de vida, propósito. Isso nos move a continuar vivendo nos momentos desafiadores, tendo entusiasmo para abraçar os desafios e curar as situações. E foi assim, né? Precisei ter coragem para me expressar. E eram coisas boas, não eram coisas só desafiadoras, né? Não eram só emoções como as que eu vivi a semana passada, da raiva, da angústia, da tristeza, do ódio, né? Você imagina a Rô, né, se deparando com aquele sentimento de ódio, né? E só assim, né, eu pude perdoar, acolhendo, me conscientizando que existia, né? Então, aí você pode perdoar. Então, teve um momento, né, que o terapeuta falava assim: então agora perdoa. Eu falei assim: não é possível perdoar, é impossível. Aí ele falava assim: então tá, então continua com seus sintomas, continua com o seu vazio, continua enfim, tudo que estava de ruim acontecendo na minha vida a partir daquela dificuldade de perdoar.
E aí você vai olhando para aquilo e aí você fala assim, puxa, agora que eu acolhi, que faz parte, que está aqui dentro de mim, como eu faço, né, para liberar essa bagagem, né, que foi o assunto da semana passada. A gente falava dessa mala que a gente tinha que deixar de programações para poder ir para o próximo nível nosso evolutivo. E aí você escolhe, né, você escolhe pelo amor. Você prefere ficar vivendo nessa coisa que te faz mal, ou você prefere trazer para o seu coração, acolher, entender que existe e aí fazer a escolha pelo amor. E foi isso que aconteceu. Eu ainda não sei direito os efeitos desse perdão na minha vida. Eu acho que é uma coisa que vai aos pouquinhos se processando. Faz muito pouco tempo, foi na segunda-feira que eu me submeti a esta vivência, mas eram coisas que eu trazia desde a infância. Né? Eram perdões, nem sei se existe essa palavra, perdões, que eu precisava liberar de mim desde quando eu era muito pequenininha. Então isso vai fazendo com que você atraia situações semelhantes para que a vida vai te lembrando, ó, tem aí coisa que precisa ser trabalhada, que está aí profundo, que precisa cavar, porque senão você continua atraindo coisas parecidas. Então foi isso que eu quis compartilhar com vocês, né? Assim, a importância da coragem de você expressar amor, né? Muitas vezes eu tenho uma amiga que também foi essa semana incrível, porque quando você começa a viver com base no coração, os fatos vão acontecendo na sua vida para confirmar a mensagem do coração. Então eu estava conversando com uma amiga que recebeu a ligação de um ex-namorado de 20 anos atrás e que foi o grande amor da vida dela. E ela tinha ela sofreu muito com essa relação, então ela tinha muitas programações e preconceitos em relação a isso. Então ela rejeitava, né? Ela já agredia, né? Porque lá 10 anos atrás você fez isso, não sei o quê, mas no fundo o que estava acontecendo ali era um amor não vivido. Tanto ele, que teve a coragem de expressar esse amor 20 anos depois, né, quanto ela, que continuava ali se defendendo e escondendo esse amor, não tinham coragem de assumir, né, por programação, por medo do que aconteceu, por falta de perdão. Então, duas pessoas que viveram vazias e infelizes por 20 anos e não tiveram a coragem de assumir esse amor. Então, também acontece assim, né? O melhor de nós, muitas vezes a gente guarda e não tem coragem de expressar. Vamos ver aqui. Stanislau, é preciso ter coragem para ser vulnerável. É isso. Quando a gente expressa, né, o que há de mais puro e verdadeiro dentro de nós, mesmo que sejam essas coisas ruins, doloridas, né, a gente se torna vulnerável. Mas o que aproxima as pessoas é a vulnerabilidade, porque todo mundo tem vulnerabilidade. Então, na hora que uma pessoa expressa a sua vulnerabilidade, ela está autorizando o outro a expressar também. E dessa forma, a gente vai dando um exemplo de que, puxa, né? É uma coragem, coração em ação, mostrar que eu tenho medo, que eu tenho ódio, que eu tenho raiva, né? Expressar isso. E muitas vezes você está ajudando a outra pessoa também a expressar essas frequências que ficam ali adoecendo ela internamente. Seja por tristeza, por angústia, por emoções, mas seja físicos, né? Porque as emoções, elas são imprints físicos na gente. E aquilo que a gente não processa, aquilo que a gente não libera, elas vão ali gerando uma doença, né? E alguns anos depois, talvez a gente possa realmente expressar uma doença física. E é isso, né? Quando a gente se convida a ser vulnerável, a mostrar as nossas fraquezas, todo mundo está convidado, porque todo mundo tem as suas fraquezas, senão a gente não estaria aqui evoluindo juntos, né? Respira no coração. A Magui diz, muito obrigada por compartilhar e me trouxe emoções semelhantes, né? Vamos acolher, não tem nada de errado, existe, né? Para que a gente vai julgar? Né? A gente tem essa programação do julgamento,
né? Se a gente foi julgado certo ou errado pelos nossos pais, pelos nossos professores, a gente começa a viver nessa separação e não se expressar na totalidade. Essa coisa existe, como é que eu não vou expressar, né? Se eu tô tendo raiva naquele momento, a criança tá lá tendo aquela birra gigantesca, o que eu posso fazer com essa criança? Dar bronca, julgar, colocar de castigo? Eu posso simplesmente abraçar e acolher e falar, ok, né? Isso faz parte, vamos lidar com isso juntos, né? É a gente poder acolher a vulnerabilidade mesmo e honrar o sentimento verdadeiro que está saindo daquele coração, né? A Magui diz olhar para as nossas sombras pela coragem de se ver. Sim, coragem de ver que a gente tem todas essas, às vezes, né? Não é todo mundo, mas a gente às vezes tem essas frequências doloridas dentro do nosso ser e elas precisam ser acolhidas, porque tudo que a gente resiste, persiste. Se a gente resiste de olhar para essas dores, para essas frequências escondidas ou não expressas, ou até que a gente sabe que tem, mas a gente finge que não, né? E o nosso campo vai comunicando uma coisa diferente do que a gente está demonstrando aqui na nossa cara, na nossa face, a gente está resistindo. E aí a coisa vai persistindo no sentido de ficar dentro da gente, a gente não se liberar, não se libertar dessa sobrecarga, a vida vai trazendo coisas semelhantes, porque a gente está no nosso campo eletromagnético do coração, medido em laboratório, comunicando ao universo e à vida esta frequência. E a gente vai atraindo mais, né? Como se a gente estivesse sintonizado em canais de televisão, né? O que a gente está ali sintonizando, a gente está atraindo. Então, quando a gente se liberta dessas amarras tão profundas, muitas vezes, a gente está se abrindo para o amor se expressar, para mudar essa comunicação energética que a gente vai irradiando a partir do nosso coração e assim atraindo coisas diferentes. E é nessa frequência que eu estou aguardando, né, o que essa transformação gerou em mim. Certamente me trouxe mais paz. Quando a gente se liberta de coisas, mesmo que fiquem doloridas, né? O corpo, a mente, elas precisam se reprogramar essa nova configuração. Então, muitas vezes traz enjoo, traz dor de cabeça, porque o nosso cérebro que está acostumado com aquela configuração sente alguma coisa estranha, né? Então, traz alguns sintomas. Mas a gente tem coragem para enfrentar esses sintomas e tem essa força de manter, solidificar aquela transformação. E aí certamente a vida vai se expressar de uma forma diferente em resposta à nossa nova expressão. A Magui diz olhar para as nossas sombras pela coragem de se ver, né? E é isso, né? Coragem é coração em ação. E coração em ação é acolher tudo que vem sem julgamento, sem resistência, dissolver aquilo que a gente não quer vibrar e usar a força do amor, a força das emoções regeneradoras para ir treinando o nosso cérebro, o nosso corpo a essa nova configuração. É isso, meus amores, que eu senti de compartilhar. Expressem, né, todas as suas emoções. Sejam aquelas que drenam, sejam aquelas que te regeneram, sejam aquelas que você tem medo de assumir, sejam aquelas que você tem nem consciência, né? Elas ficam lá tão profundamente. E os sintomas da vida são sinais de que tem algo ali escondido que merece ser cavado, encontrado, processado, acolhido e transformado. Obrigada, amores, por poder compartilhar tudo isso. Afinal, o Dr. Joe diz assim, Dr. Joe Dispenza, né, que a gente evolui em bando. Né? Então, quando a gente tem esta coragem de compartilhar também as nossas fraquezas e vulnerabilidades, é um exemplo e um convite para todo mundo também se expressar. Então, vamos para a nossa última prática, pessoal. E talvez a gente consiga trazer um pouquinho desse aprendizado da live de hoje na nossa prática. Vamos pedir para a nossa intuição,
nos guiar aqui nessa prática. Magui dizendo um beijão e muito amor para todos. Arro. A Ana diz: coragem para me expressar tudo o que eu preciso para hoje. Gratidão. Nunca é por acaso o nosso assunto. É isso que eu digo. Traga os seus assuntos, porque nunca é por acaso. Sempre tem alguém que vai realmente acolher aquilo, precisa daquilo para poder ir se conectando cada vez mais com a vida baseada no coração. Então, bora lá, pessoal. Atenção no coração, conexão com esse centro do seu ser. Agradeça o seu coração por ter essa competência, essa habilidade de acolher tudo que vem na amorosidade que você é. Te lembrando que tudo bem ser imperfeito. Que tudo bem ser vulnerável. Que tudo bem ter sentimentos desgastantes. Eles fazem parte da nossa evolução. Vai agradecendo, se conectando, observando seu corpo, sua mente, suas emoções. Depois da nossa conversa, do nosso bate-papo. Nesse momento, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse respirar. Inspire e expire pelo mesmo tempo, gerando um equilíbrio entre os dois ramos do seu sistema nervoso, simpático e parasimpático. E dessa forma, atingindo a frequência aproximada de 0,1 Hz e sincronizando todos os seus sistemas. Vai inspirando e expirando. Isso produz energia que te gera resiliência para olhar para essas situações mais desafiadoras. Inspire e expire. Inspire e expire com gratidão no coração pela potencialização da nossa prática coletiva. E neste momento, localize na sua história presente ou passada alguma emoção, algum sentimento escondido, não expresso, que você sente que precisa desapegar para poder seguir com mais felicidade na vida. Localize uma situação, uma pessoa. Se conecta com esta frequência, com essa situação. E imagine que você está trazendo, como se fosse uma bolha com esta informação, esta situação e colocando ela aqui ao lado da sua cabeça. Imagina, fora, né? Fora de você e congela. É como se você estivesse simplesmente se colocando num lugar de observador e coloca esta situação no ar e congela. Ela está aí, ela faz parte. Ela está identificada, ela está expressa, mas eu congelo ela. E agora, com a força do amor, nós vamos transmutar esta situação em possibilidade, em coragem de expressão. Então, passe a respirar profundamente, lentamente. Essa situação está aqui congelada, não está interferindo na sua prática de coerência. E vai inspirando e expirando. Nesse momento, ative a frequência da gratidão. Localiza a gratidão no seu sistema e passe a respirá-la. E essa gratidão vai aumentando, elevando a sua energia para transmutar aquela situação que está congelada. Vai inspirando e expirando essa gratidão.
esta gratidão por esta oportunidade de olhar para aquelas coisas subterrâneas que te fazem mal, acolher e processar. Agradece, agradece, vai respirando. Agradece muito por estarmos aqui juntos fazendo esse trabalho coletivo. Respira, se eleva, se nutra desta energia regeneradora e elevada da gratidão. E nesse momento a gente passa a ativar a frequência do amor, aquela força que tudo transmuta, que tudo eleva, que tudo acolhe. Localiza qualquer momento da sua vida onde você sente amor e respire esse amor. Eleve a sua frequência, agregando o amor, a gratidão. Ame tudo e todos, principalmente você nesse momento. Pela coragem de ter localizado essa situação, congelado essa situação e olhar para ela. Olhar para o sentimento que essa situação te traz, ou os sentimentos. Olhar para os comportamentos, que esta vibração que está no seu coração provoca em você, para os resultados que você tem nessa vida, a partir dessa situação. E vai curando tudo com amor. E agora, nesse momento, ative a coragem, o coração em ação, essa força que nos move, que nos motiva a olhar para as coisas, a superar as coisas, a acolher aquelas coisas que a gente não quer ver, que a gente não quer lidar. Conecta com a coragem e respire, e vai intensificando a frequência da gratidão e do amor com a força, com a energia, com a potência da coragem. Vai inspirando esta coragem e expirando. Inspire, expire. Vai sentindo essa frequência se instalar e te transformar em uma força motivadora de transformação, de transmutação. Tenha coragem. Viva a coragem no seu coração nesse momento. E a partir de agora a gente passa a irradiar. Primeiramente para nós, para o nosso corpo. Irradia esta frequência, intencionando coerência, saúde. Veja essa energia entrar em cada uma das suas células e dissolvendo todas as emoções que estão aí presas no seu corpo. Imagine isso sendo transmutado, liberado, tirando essa sobrecarga de você, gerando saúde, plenitude, felicidade. Inspire profundamente essa nossa frequência coletiva da gratidão, do amor e da coragem. Irradie para os seus espaços, para a sua casa, para o seu trabalho, para os lugares que você frequenta, levando paz, coragem, expressão, muito amor. Inspire, vai ampliando a partir do seu coração em todas as direções esta frequência. E irradie para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você tem desafios, para as pessoas que precisam. Sinta essas pessoas recebendo o seu amor e a sua coragem, ativando no coração delas esta coragem também. Vai ampliando para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Irradia agora para o planeta Terra, para a nossa natureza, para todos os seres humanos. E plante em cada coração desse planeta a sementinha da coragem. Intencionando felicidade, saúde e plenitude de coração. E agora, nesse momento, traga aquela situação congelada que está aqui na lateral da sua cabeça para a sua frente. Olhe para ela. Observe mais uma vez quais são os sentimentos associados a essa situação. Traga para o seu coração e dissolva. Imagina esta frequência sendo dissolvida
pela força do amor. Acolhe com amorosidade a raiva, o ódio, o nojo, tudo que vem, a frustração, a angústia, a tristeza. Acolhe e vai transmutando, como se você fosse dissolvendo, até que ela é totalmente acolhida. E quando isso acontece, ela simplesmente evapora. E só sobra o amor e a gratidão e a coragem. E a partir desse momento, você irradia um feixe de luz para essa situação na sua frente, repleto de amor, e veja essa situação também se dissolvendo, as conciliações feitas, as palavras expressas. Talvez você possa, nesse momento, abraçar essa situação com seu coração, agradecer. Se for o caso, deixar ir. Se for o caso, deixar vir. Com esta amorosidade, esta cura no seu coração, a gente vai voltando aqui a atenção para a nossa live. Sempre tendo consciência do impacto da prática no seu corpo físico, mental, emocional, nas suas relações. E a gente vai então voltando. Uau! Expresse aqui como você está se sentindo. Eu me sinto emocionada, me sinto leve, me sinto num processo de cura profunda. Lembrando que quanto mais a gente pratica a lente do amor, mais o sistema se torna acostumado, familiarizado e as expressões se tornam mais espontâneas. Você pode praticar a coerência cardíaca também diariamente no programa Ilhas de Coerência. Você pode entrar no Instagram Ilhas de Coerência, onde voluntários certificados pela BeHeart, em nome do Instituto HeartMath, doam seu tempo para conduzir práticas coletivas. Você pode praticar sozinho em qualquer momento, em qualquer lugar, mas de vez em quando é muito bom praticar junto, porque potencializa a energia. Então, pratiquem. A Lu diz que está fortalecida, que assim seja. A Magui diz muita emoção e mais confiante. E a gente pode fazer isso com todas as situações, né? O que a gente precisa é só ficar atento, né? Quais são as emoções que estão escondidinhas ali e que precisam ser expressas. A Ana diz que está profundamente tocada. O Vladimir, muito obrigada pelo exercício e hoje. E a Magda se sente leve e grata. Com leveza a gente flui melhor na vida, né? Se a gente vai carregando essas mágoas, a gente não flui. Pessoal, muito obrigada por tudo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Estamos terminando aqui. Foi muito intensa a nossa live, mas que a gente possa carregar essa reflexão e essa força do nosso coração na semana e para a vida. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de compartilhar as minhas vulnerabilidades e a gente ir crescendo juntos aqui, criando um estilo de vida baseado no coração. Até a rede maravilhosa, amei, 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 gratidão, também amei, amores.
Stanislau, gratidão, gratidão, gratidão. Foi muito forte hoje, né? Foi muito impressionante. Que a gente possa agradecer o universo por estarmos aqui juntos e até as nossas emoções escondidas e doloridas que nos incentiva a transformação, né? A Ana diz gratidão, gratidão, gratidão também. Olha que bonitinho, vocês escreveram igual. A Magui agradece e eu que agradeço e nos vemos na próxima quinta, 7 da manhã. Consumam o conteúdo da Birrat nas redes sociais, a gente tem caprichado muito, tem feito coisas muito bonitas. E eu me desafiando nessa coisa de me expressar, gravar vídeo, não é simples para mim. Eu não consigo assistir meus vídeos, é muito esquisito, mas enfim. Consumam porque tem muita coisa inspiradora. A gente está fazendo pedacinhos das lives e essas lives têm sido inspiradoras porque a gente está fazendo isso juntos. Então é um relembrar. Muitas vezes eu ouço esses pedacinhos da live assim, eu nem lembro que aquilo surgiu. Então está sendo muito bom a gente poder reaprender com o que acontece aqui com a gente nesse estado de conexão, tá bom? Então, nos vemos na quinta, 7 da manhã. Muito obrigada e muito amor. Amo vocês.